Amém, meus amores, a paz do Senhor, Shalom. São 3h05 da tarde, estamos aqui ao vivo pelo Instagram, você que está vendo gravado pelo YouTube. Paz do Senhor para você também. Escolhi a graça, gente. O tema de hoje. O que significa isso? Significa que eu não sou obrigada a nada, e nem você. Para de ficar nesse bando de obrigação, sabe? Temos virado um bando de crente religioso, quando o nosso Deus, que é Cristo, ele já pagou o preço. Lá em Colossenses 2, versos 14 e 15, diz que ele cancelou a dívida que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz. E despojando os poderes e autoridades, fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles. Então, Jesus pagou o preço. Não há nem feriado, judeu ou gentil, romano ou grego, que nos obrigue a nada, porque tudo está consumado, tudo já foi pago, o preço foi pago na cruz. Você não precisa nem comemorar isso, porque Jesus morreu, sim, ele morreu. Jesus ressuscitou, sim, ele ressuscitou. Jesus nasceu, sim, ele nasceu. Mas sabe qual é o principal? É que ele está voltando. E sabe o que isso significa? Que nós temos muito pouco tempo pela graça. Por isso devemos aproveitar com obras, com fé, com verdade, não com tantas obrigações. Sabe? A lei não salva, meus amores. Mas Jesus, o nosso Deus, é a lei cumprida. Ele nos deu livre acesso ao Pai, por um novo e vivo caminho. Só que essa porta está para ser fechada. E se quando ela for fechada, através do arrebatamento, lá em Mateus 25 também diz, as prudentes guardaram óleo, e quando ouviram a voz do noivo, entraram e a porta foi fechada. Que porta é essa? A porta da graça. E aí quem ficou de fora dessa porta? As nécias, né? As loucas, aquelas que sabiam da verdade, mas se fizeram, sabe, de surdas, de cegas, de loucas. E ficaram para fora da porta da graça. Então, esse tema de hoje, ele seria uma pregação minha. Eu pregaria em um lugar hoje, dia 31, no último dia de março, né? Pregaria essa mensagem, estava pronta já há uns bons meses, sabe? E aí foi cancelado. Essa pregação, ela foi cancelada por motivos pessoais da pessoa a qual tinha me feito o convite. E Deus falou comigo, você não precisa de um púlpito. Você tem o seu celular, você tem a pregação, porque você escolheu a graça. E quando você escolhe a graça, filha, me disse o Senhor, tudo pode mudar. Porém, você estará sempre pronta. A mensagem estava pronta, então pregue. Você tem a internet, você tem o seu celular, uma arma poderosa de evangelismo agora nos últimos dias. Então o Senhor falou comigo de uma forma muito forte e eis-me aqui. Sabe, amores? Então é estar na dependência do Senhor. Se você estiver nessa dependência, por mais que tudo mude em cima da hora, você vai estar pronta, vai estar pronto. Porque o Espírito de Deus te guia. Assim vai ser com tudo na sua vida. Até não pensem que eu não vacilo, eu não sou perfeita.
Talvez Deus tenha me escolhido para estar à frente porque eu sou a pior de todas. Porque perto de você aí que me assiste, eu sou 10 vezes pior. Só tem uma coisa, eu escolhi a graça. Só tem uma coisa, eu estou disposta a errar e o Espírito Santo me incomodar. A acertar e o Espírito Santo me parabenizar. E assim eu vou, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Amém? Então a mensagem é essa, eu escolhi a graça. Tá dando para me ouvir bem aí? Deixa eu falar com o pessoal que entrou, tomar uma água aqui. Deixa eu falar com todo mundo que entrou. Olha, a Rosana, o Gleber, a Andréia, a Camila, a Bárbara tá aqui, ó. O Ivo, a Andréia, a Eliane, a Rosicleide, a Ana Miranda, o Leandro, a Ivanete, tá todo mundo aqui. A live vai ficar salva no meu Instagram, vai subir também salva pro meu canal do YouTube. Então eu quero um feedback. Tá bom o som, minha voz tá boa, o fundo musical não tá muito alto. Sempre pergunta antes da gente começar na palavra, pra gente entrar muito direitinho no tema, né, gente? Tá tudo certo aí? Me respondam. Pra isso eu faço ao vivo, poderia fazer gravado. Olha, a Rose Cleide respondeu aqui, ok, som está bom. Ótimo. Então, vamos lá. A Aninha também tá ótimo. Respondeu aqui. Romanos 11 é a primeira base bíblica dessa tarde. Eu estou ao vivo aqui à tarde. Agora são 3h15 da tarde, tá? Mas se você tá vendo gravado de manhã, de noite, de madrugada, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Abre aí a tua Bíblia em Romanos 11, versos 13 ao 15. A versão aqui é NVI, tá bom? Olha, sobre o que Paulo falou em Romanos 11, versos 13 ao 15. Ele falou, meus irmãos, sobre os ramos enxertados. Quem são esses ramos enxertados? Nós, que não somos judeus. Se nós não somos judeus, nós somos gentios. Amém? Judá batendo aqui, meu Deus do céu. Deixa eu abrir aqui para ele. Então, gente, somos nós, porque nós seríamos judeus se tivéssemos nascido de ventre judeu. Então, para uma pessoa ser considerada judia legítima, ela precisa vir de ventre judeu. Então, a mãe precisa ser. Se o pai for e a mãe não, não é judeu. Pode se converter? Pode, mas é um processo longo, é um processo bem difícil, tá? Nós precisamos nos converter como gentios? Não. Não, porque fomos enxertados, como Paulo vai dizer aqui em sua carta aos Romanos. Podemos ler? Vamos lá. Romanos 11, versos 13 ao 15. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Mas por que ele era um apóstolo dos gentios se ele era um legítimo judeu? O apóstolo Paulo, porque ele se converteu e a pregação de Cristo, a qual ele passou a falar, foi melhor aceita pelos gentios. Então, sempre houve essa rejeição por parte do próprio povo judeu, né, amores? Com Jesus foi assim, visto que ele era um legítimo judeu quando veio em carne, e é porque ele vive, ele ressuscitou, ele vive para todo sempre, e ele voltará para vingar toda a injustiça, inclusive com o povo dele, que é Israel, né? Ele vinga toda a injustiça como? Paulo também disse aos Tessalonicenses, matando o anticristo e o falso profeta com o sopro de sua boca. O apóstolo Paulo também fala aos Tessalonicenses, a qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, aos quais, né,
que são o anticristo e o falso profeta. Tá certo, gente? Então, isso já vem desde Jesus, isso já vem há muito tempo, essa rixa que fala, né, entre judeus e gentios, tá? Mas Jesus, ele cancelou essa dívida, ele cancelou essa inferioridade, ele nos igualou perante o Pai. Então, não tem mais, na live passada nós vimos sobre as mulheres, não tem mais judeu ou gentio, homem ou mulher, porque Cristo nos igualou perante o Pai. Certo? Então ele fala aqueles que reconhecem o seu ministério. Paulo. Então, visto que eu fiquei mais conhecido, né? Ele falando como apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então aí a gente vê claramente que o nosso Deus, ele não está preocupado com quantidade. Ele não está preocupado em salvar um monte. O plano dele é aberto a todos. Mas pode ser que só alguns aceitem. Nós aqui somos estes alguns, né, irmãos? Aceitamos a graça. Vivemos na graça. Fomos enxertados na figueira que é Israel. Somos legitimamente herdeiros do Pai. E co-herdeiros em Cristo. Herdeiros de quê? Que herança é essa? A salvação, a vida eterna, a nova Jerusalém que descerá dos céus, muito em breve. Amém? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida entre os mortos? Então, que bom que eles rejeitaram os judeus, que bom que eles rejeitaram o Messias, como sendo Cristo. Que ótimo! Porque assim a opção se abriu para nós, gentios. E nós aceitamos. Amém, gente? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então fomos enxertados, legitimamente somos herdeiros. Jesus cancelou a dívida. Ele acabou com o diabo. Ele acabou com toda a dissensão naquela cruz. Aleluia. Tchera lá, leirias de canto. Tchera leleleleira laurias. Porque Ele é Deus. Porque ninguém é maior do que Ele. Então nós, legitimamente, fomos enxertados. E com o nosso conhecimento, a nossa devoção, a nossa santidade, vamos provocar ciúmes, sim, até nos mais entendidos. Paulo aqui estava falando desses entendidos que ficariam com ciúme dos gentios como sendo os próprios judeus. Mas qual é a intenção de Deus em provocar ciúmes neles? Salvar alguns. Amém? Aí a gente vai para Romanos 8, versos 3 ao 10. Aqui é nova versão traduzida, tá? A minha linguagem. Em Romanos 8, dos versos 3 ao 10, o tema é o seguinte: o Espírito nos traz vida, a graça nos traz vida. A lei nos traz o quê? Obrigações. A lei nos traz morte. Porque a lei foi ineficaz, Jesus teve que vir. O próprio Deus se fez carne. E aí sim, a graça consolidou. A graça consumou. Amém? Eita, a música parou aqui do nada. O diabo tá furioso, né? Ele não quer, ele quer mesmo sempre que a gente se sinta rejeitados. Sabe, irmãos? Uma das maiores armas do inferno é a rejeição. É a gente não se sentir incluídos. Você tá entendendo? E por isso, muitos de nós andamos nesse círculo vicioso da religião. Eu estava no shopping na sexta-feira
Porque eu não sou mais obrigada a nada. Como eu falei, o importante não é que Jesus nasceu, morreu ou ressuscitou. O importante é que eu aceito tudo isso e creio que ele voltará. Mas em certas religiões, nesse dia não se pode comer isso ou aquilo, em tal horário não se pode sair de casa. E eu não sei o que essa abençoada estava fazendo, porque era um horário que ela deveria, de acordo com a religião dela, estar na casa dela rezando. Mas ela estava lá no shopping, em plena Sexta-feira Santa, e passou aquela bandinha de coelho, que fica nessa época. Eu não estou entendendo, é porque o diabo usa o coelho na Páscoa. Porque a Páscoa judaica comemora o quê? A saída do Egito. Jesus é essa saída definitiva. E outra coisa, coelho não bota ovo. Coelho é mamífero. Então, se vocês forem ver, ó, pensem, porque o diabo ele é desconexo. Aí vai, roda coelho, roda um monte de personagem ali que nada tem a ver, sabe, com Jesus, com morte e ressurreição de Jesus, com saída de Egito. Não tem nada com nada, é uma salada. E a mulher, uma senhora já, a banda passando, ela dá um grito, todo mundo olha para aquela mulher. Que palhaçada é essa, hein? Em plena Sexta-feira Santa. Ficou um silêncio, assim, de mais ou menos 1 minuto. E depois, ignoraram aquela mulher. Ela foi embora, como se nada tivesse acontecido, com uma cara feia. Seguiu ali, a banda do coelho continuou. E eu não entendi, foi nada. Eu disse, meu Deus do céu, que salada. Esse povo não está se decidindo. Se a Páscoa é morte, se a Páscoa é vida, se a Páscoa é coelho. Não estão entendendo nada. Só que o estranho é que ela estava ali, quando era para ela estar na casa dela rezando. Na igreja dela. Então é um paganismo querendo justificar o outro. E como eu já disse, ninguém se entende. E eu segui ali pensando, oh Jesus, muito obrigada. Porque eu entendi a verdade, porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Porque eu entendo cada feriado, seja judeu ou gentílico, romano, né? Porque o nosso calendário gentílico foi baseado em Roma. Então, eu olho para um feriado gentílico, eu olho para um feriado judeu, né? Porque no mesmo tempo tem um judeu. Enquanto a gente está na Páscoa cristã, tá tendo o Purim lá em Israel. Esse ano bateu com o Purim, tem anos que bate com a Páscoa deles, né? Que eles comemoram, como eu já disse, a saída do Egito. Mas eu não sou obrigada a nada. Eu sou livre. Eu preciso comemorar todos os dias que Jesus é o meu Deus. E que se ele voltar hoje ou daqui a 100 anos, eu estou salva. Se eu já estiver morta, humanamente eu vou ressuscitar para encontrar com ele nos ares, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se eu estiver viva, eu vou ser arrebatada viva. E é isso, né? Então é por isso que diz aqui o tema de Romanos 8. O Espírito, ele tem que nos trazer vida. Se ele está trazendo morte, olha, se eu tô assim, sabe, endeusando esse fato, sabe, de que Jesus morreu naquela cruz, ainda que por mim, sim, isso tem que ser lembrado todos os dias, mas tem um limiar aí tênue com, sabe, a idolatria, a morte. Eu não sei, gente, isso me faz tão mal. Por isso eu decidi trazer esse tema hoje. Eu escolhi a graça. E a graça, ela é mais leve do que todo esse peso de religião, do que todo esse peso, sabe, ainda que seja de um cristianismo que em nada a gente vê Jesus, sabe? Que cristianismo é esse que as pessoas estão vivendo?
Porque eu sou livre por ter escolhido a graça. Então, que fé é essa que aprisiona? Aí Paulo diz aqui: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Então, ainda que exista a lei, ninguém conseguiu cumprir 100%. Só Deus, só Jesus em carne cumpriu. E ainda assim, para alguns judeus, ele burlou a lei, né? Ele quebrou o sábado porque ele colheu com seus discípulos, porque os discípulos estavam com fome. Ele falou o que não devia nas sinagogas. Ele curou. Então isso para eles foi burlar sábado. Mas para o Pai não foi. É isso que eu digo. Cuidado. Porque para a religião pode ser uma coisa, mas para Deus, o Pai, pode ser outra. Então Paulo deixou bem claro aqui, ó. Não foi eficaz para salvar a lei, por causa da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então não foi eficaz a lei, não foi capaz de ser cumprida, porque a natureza humana ficou caída desde Adão até vir o último Adão, que é Cristo. Então, ele sim cumpriu a lei da forma que agradou o Pai. Não da forma que agradou muitos judeus, muitos fariseus, muitos saduceus, muitos mestres da lei, mas da forma que agradou o Pai. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, quem tem Cristo cumpre a lei, porque Jesus, Cristo, é a lei cumprida. Amém, meus irmãos? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Deixa eu ler de novo aqui, porque eu fico vivendo e às vezes eu atropelo as palavras. Eu vivo mesmo a palavra, sabe, gente, a Bíblia. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então é essa paz que excede todo o entendimento humano. Ontem eu estava almoçando num restaurante aqui em Belém. E aí um homem, um coroa já, sabe, gente? Todo tatuado, até aí tudo bem, porque eu também sou toda tatuada, é o meu passado. Eu não julgo, não. Eu vim de lá. E não tirei nenhuma tatuagem, tirei os piercings. Tinha argola no nariz, tinha a argola no umbigo. Tirei, mas as tatuagens ficaram porque Deus me disse: esse vai ser um testemunho, para tu nunca esqueceres de onde eu te tirei. E ouvindo a minha conversa, né? Do bem que eu falo alto, tava conversando com uma das donas do restaurante. E ouvindo, começou a se meter na conversa. E vira pra mim e fala: nossa, 11 anos sem nem beijar na boca. Porque eu falo mesmo, isso pra impuro, isso pra gente presa na carne, é um testemunho e vão ter que ouvir. É uma verdade e vão ter que engolir. Tem gente que me fala: eu não acredito que tu tá 11 anos sem nem beijar na boca. E sabe o que eu digo pra essas pessoas? Não vai mudar em nada na minha vida, você acreditar ou não. Quem tem que saber se é verdade ou não é Deus. O que vai mudar na minha vida, tu acreditar ou não? E a pessoa fica com aquela cara de paisagem pra mim. Aí, 11 anos sem nem beijar na boca. Se fosse eu, já tava beijando até a cadeira. E pegou a cadeira do restaurante fingindo que tava beijando. Quer dizer, passando uma vergonha, né? A pessoa, é isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Quando você permite que a humanidade controle a sua mente, você
tá como morto. Quer dizer, aquele cara estava completamente na carne. Para ele era inadmissível, né? Uma mulher como eu, porque principalmente os homens, gente, eles me limitam ao meu externo. Eu sou mais do que o que eu tenho fora. Eu sou mais. Eu sou muito mais. O que eu tenho no coração, o que eu tenho na mente, talvez para Cristo seja mais importante, mas Ele use o meu físico, como diz a palavra de Deus. Talvez Ele use as coisas loucas, as que não são, para confundir, para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. Então aquele homem está morto. Ele está dominado pela carne a um ponto que ele só vê o meu externo. Como que uma mulher dessa está 11 anos sem beijar na boca? Mas, para Cristo, isso é um testemunho que precisa ser dado para envergonhar os que pensam que são alguma coisa. Para mostrar que é possível, sim, ter vindo do mundo, ter vindo da promiscuidade e viver uma vida plena, cheia, nada me falta, em santidade. Por isso que Pedro, ele disse em uma de suas cartas: vocês são geração eleita, vocês são um sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus, para anunciar. Olha aí o que eu estou fazendo. Para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vão ter que engolir, sim, que eu tô há 11 anos sem nem beijar na boca. Vão ter que engolir, sim, que eu larguei, tô falando que eu fico até beber água, que eu larguei o emprego público de 7 anos para servir exclusivamente a Deus. Tava gritando isso sim ontem no restaurante para todo mundo ouvir. Essa é a minha história e vão ter que me engolir. Enquanto eu tiver voz, vai ser falado. Que a graça de Jesus me basta e o poder dele em cada uma das minhas fraquezas. Só que isso incomoda quem tá morto na carne. Quem está morto na religião. Como Jesus disse a Sardes: tens cara de que vives. Mas sabe como eu te vejo, Sardes? Como morta. Então não adianta fingir, gente. Você que tem vício em mentir. Cuidado. Para de mentir. Sabe? Porque tu vai passar vergonha. Porque de Deus não se zomba. Porque quem semeia na carne, e a mentira é uma obra da carne, vai colher destruição. Porque o que o homem semear, isso também colherá. Então Paulo diz aqui: se você deixar que o Espírito Santo da graça de Deus, controle a sua mente, você vai ter vida e paz. Gálatas 3, versos 1 ao 6, amores. Aqui a versão é NVI. Olha o tema: fé ou obediência na lei? Paulo começa repreendendo os Gálatas, tá bom? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Parece uns e outros que a gente vê hoje, né? Parece que estão enfeitiçados. Parece que estão sob obra de encantamento. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Quando Moisés... Qual foi o primeiro milagre da lei? Ele tocar com o cajado e transformar a água em sangue. E qual foi
o primeiro milagre da graça, quando Jesus transformou água em vinho. Então, lá no Egito, água em sangue, morte. Lá nas bodas de Caná, a gente não pode fazer isso que aparece, né? Lá nas bodas de Caná, irmãos. Agora não apareceu. Quando Jesus transformou a água em vinho, vida, alegria. Era um casamento, era um dia alegre. Então a graça, ela tem esse peso de morte. Perdão, gente, a lei tem esse peso de morte. Mas a graça, ela tem a leveza da vida. Deu para entender? É importante a gente compreender. Então Paulo tá peitando os Gálatas aí, vem cá. Vocês receberam o Espírito Santo pela prática na lei ou pela fé no Cristo ao qual vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Aquele que dá seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu pela fé. Nós, gentios, cremos mais facilmente que o próprio povo de Cristo, que são os judeus. E porque cremos, somos salvos. Agora, se andamos com Cristo, cumprimos a lei. Não da forma com que os judeus acham ser a lei cumprida, mas da forma com que o Pai sabe que a lei está sendo cumprida. Porque quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, cumpre os 10 mandamentos e muito mais. Coisas que a gente nunca nem ouviu lá nos manuscritos judaicos. Porque Cristo em nós é plenitude. Não fica nada por fazer em Cristo. Tudo é cumprido. Tudo é completo. Amém? Quando Moisés transformou a água em sangue, aquilo trouxe morte. Assim é a lei. Quando Jesus transformou aquela água em vinho, aquilo trouxe vida, alegria. O casamento ficou completo. Assim será as bodas do Cordeiro. Beberemos o vinho do céu com o nosso Boaz, o nosso noivo judeu. Então, eram só essas 3 bases bíblicas para hoje. Eu ainda complementei com Colossenses, né? O capítulo 2, versos 14 e 15. Eu iniciei a live porque eu acho que aquilo ali é tudo que Paulo falou, né? Resume bem a obra de Cristo na cruz. Ele cancelou a dívida que nos era contrária. Ele envergonhou os poderes e autoridades das trevas. Olá, Gabriel entrando aqui, a Carla, olha, o Humberto, a Aninha falando amém, glória a Deus, que tá entendendo, né, irmã? Então, gente, o resumo é esse. O resumo, sabe qual é? Que a lei é impotente para salvar. Mas ela é eficaz para quê? Para nos conduzir
a Cristo e a fé. Paulo veio da lei. Paulo era um profundo conhecedor da lei. Conhecedor. Ele era um legítimo judeu. Ele foi ensinado por um mestre respeitadíssimo da lei, chamado Gamaliel. Mas ele escolheu a graça. Paulo é um perfeito exemplo para nós. Porque ele era um estudioso e um conhecedor da lei, como um legítimo judeu deveria ser. Mas pelo seu livre arbítrio, ele conheceu Jesus e escolheu caminhar com Cristo. Isso é caminhar pela graça. Aleluia, meus irmãos. Coisa forte isso. Os da lei o rejeitaram. Rejeitaram quem, os da lei? Paulo, que era um legítimo judeu, como a Cristo. Porque os judeus também rejeitaram a Cristo. E Cristo era um legítimo judeu, ele é, porque ele vive, ele venceu a morte. Mas os gentios o abraçaram. Então não fique triste se você, de repente, se converteu ou está nesse processo e parece que te desmerecem. Parece assim que os da sua própria casa, que deveriam ser os primeiros a te abraçar, te desmerecem. Não fique triste. Porque com Paulo foi assim, mas quem ele menos esperava aceitou a sua pregação. E muitos gentios se converteram durante não só a passagem de Paulo pela terra, como através da mensagem que ele deixou escrita em suas cartas, que hoje fazem parte da palavra de Deus, da Bíblia. Nós vimos aqui 2 cartas dele, né? Aliás, 3, porque eu comecei com Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, depois carta de Paulo aos Romanos, vimos Romanos 11 e 8, e por último aqui, carta de Paulo aos Gálatas. Então, por onde ele passava, instruindo as igrejas, ele deixava escrito, e isso hoje tem salvado a muitos. Então, não se preocupe se você escolheu a graça, porque Deus está trabalhando através da sua vida, como trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Ciúme, nos entendidos, para quê? Qual o intuito? Quando Paulo disse: olha, vocês, gentios, crendo, pregando, isso pode provocar ciúme nos judeus. Mas isso é uma esperança, que bom. Porque assim, alguns deles, através desse ciúme, poderão ser salvos. Então, ciúmes para provocar salvação. Eu tenho certeza que eu devo provocar ciúme em muitos judeus. Eu tenho certeza que eles devem pensar: meu Deus do céu, essa menina, afinal de contas, ela é o quê? Tem muita gente que me pergunta: mas tu não quer te converter judia? Eu não. Pra quê? Eu não sou obrigada a nada. Eu, como gentia, tô aí. Tô pregando, sabe? Tô à frente de uma obra local, que não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige muito de mim. É por isso que muito pastor, gente, não quer obra local. Prefere o ministério itinerante ou o ministério online. Mas eu não posso dizer não para algo que Deus me chamou. E disse bem claramente: eu quero que tu peças demissão do teu emprego e fique só para a obra. Tempo integral para mim, filha. E lá se vão 8 anos. Fez agora em fevereiro. E lá se vão de Casa de Oração Filadélfia Israel 10 anos. Agora em setembro a gente completa 10 anos de obra local.
Quanto ciúme eu não devo provocar? Tanto nos cristãos, né? Desses entendidos aí de denominação, os bambambam. E também nos judeus, porque eu falo de tudo. Porque quem tem o Espírito Santo fala de tudo. A gente vai receber legalidade para falar de tudo. Porque a gente tem a graça. A gente tem intimidade. Gente, eu não sei por que esses negócios. Não dá para entender agora. O Instagram tá com isso. Se você vive pela graça, você vai ter intimidade. E um filho que tem intimidade com o pai, ele vai longe. Porque o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele nascido do Espírito, nascido da graça de Deus. Então o vento do Espírito Santo vai soprar. Nada vai impedir o plano de Deus agora nos últimos dias. Amém, meus irmãos? Então escolham a graça. Saiam dessa lei que condena, que é pesada. Deixa o jugo da unção estourar. Deixa o jugo da unção estourar. Despedaçar os julgamentos. Todo o peso de uma lei que foi impotente para salvar. De uma lei que fez o próprio povo escravo dela. A ponto de se confundirem sobre o próprio Messias. É por isso que diz lá em Apocalipse 1, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E as tribos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque vão ver ali que crucificaram o próprio Messias, o Rei da Glória. Vão ver que erraram, que a lei não clareou nada, só trouxe confusão. Que a religião não salva ninguém. Porque Cristo, só Ele salva. E Ele está acima. Ele está acima das religiões. Ele está acima dos feriados gentílicos ou judaicos. Ele é mais do que tudo isso. Coloca a cabeça para funcionar. Leva a tua mente cativa a Cristo e entende o tempo que tu estás perdendo em coisas que são ineficazes para salvar. Amém, irmãos? Eu precisava falar sobre isso. O diabo tentou me calar, porque eu ia pregar sobre isso hoje à noite, num lugar. Então foi cancelado, mas eu não me calei. Eu tô aqui. A mensagem foi dada. E você vai escolher o quê? Você vai escolher depender da graça? Depender do Espírito de Deus para te soprar como o vento? Te soprar onde Ele quiser? Ninguém vai saber de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele nascido do Espírito. Eu escolhi a graça. Podendo provocar ciúmes nos mais entendidos. Que tenham 10 vezes mais teologia do que eu. Que tenham 10 vezes mais respeito, reconhecimento humano do que eu. Mas eu não tô nem aí. Porque como Paulo disse, a minha esperança é que através do ciúme que eles sentem de mim, eu possa leirias de canto, labaias de cas, salvar alguns. Filha, digo eu, Senhor, muito mais será feito. O vento impetuoso sopra sobre toda a terra e chama para o avivamento final. Oh, filha minha, digo eu, Senhor, e não tardará. Aquele que crê será salvo.
E isso será lhe imputado como justiça. Posso eu, o Senhor, salvar o pior dos assassinos, do mesmo modo que ele habitará no céu, com aquele que nasceu e se criou no meu evangelho, sem nunca aparentemente ter errado. Não matarás. É um dos mandamentos, não é, filha? Diga ao meu povo. Porém, se matares e creres em Cristo e no seu sacrifício, podes ser salvo. Se roubares, se adulterares, se creres, verás a glória de Deus. Isso é justiça para o meu Pai, diz o Senhor. É justo que um assassino, que um ladrão habite no mesmo céu que aquele que andou nos caminhos do Senhor a vida inteira? Muitos me respondem quando eu pergunto: não, não é justo. Mas para Jesus é. Ele não pensou nisso quando se entregou naquela cruz. Ele pensou que se até o pior dos assassinos crer, será salvo. Então, diga ao meu povo, filha, que creia e que continue falando. Não importam as retaliações, não importam as perseguições. Porque se eu for por eles, quem será contra, filha? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a mim. E o meu espírito, nestes últimos dias, acreditará a justiça a muitos que foram desacreditados. E o meu espírito está sobre toda a terra, no último avivamento antes do arrebatamento. O meu espírito atingirá judeus e gentios, homens e mulheres, velhos e crianças. Os jovens sonharão e os velhos terão terão visões. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Porque Yeshua significa salvação, justiça. Você está cansado de tanta injustiça? Cristo te chama hoje a uma justiça ilimitada, a uma justiça eterna. Aleluia, rela la 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 leirias de cas. Yerelelele la 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 yera la suire alamandras. Eu escolhi a graça. Que bom. Eu quero convidar você que me assiste hoje a escolher esse novo e vivo caminho também, agora e para sempre.